E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Se você está chegando agora aqui, eu sou o professor Marcos Galvão. Gente, esse vídeo vai ser exclusivamente para um inscrito que pediu, o Pedro Henrique. Ele pediu operações com números inteiros, certo? E fracionários. Esse vídeo vai ser com operações com números inteiros. A gente vai ver adição, subtração, multiplicação e divisão. No próximo vídeo a gente vai ver as operações com números racionais, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? E se o aluno gostar, se vocês gostaram, eu posso fazer um próximo vídeo com operações com potência, números inteiros, né? As operações com números inteiros, no caso de potência, beleza? Tá bom? Então, se não é inscrito, inscreva-se no canal aí, gente. Então, vamos para a aula. Pessoal, então tá aí, vai ser bem tranquila essa aula, tá? Se você tiver dúvida, coloca aí sua dúvida. Então, ó, operações com números inteiros, adição e subtração. Gente, há um detalhe aqui. Eu vou explicar de duas maneiras para você. Você vai ver qual que é melhor para você entender. Mas eu vou adiantar uma coisinha para vocês. É melhor você entender realmente o porquê do resultado da operação ao invés de decorar, tá bom? Então eu vou passar uma dica aqui para vocês e a maneira que eu vou explicar realmente para você entender, tá? A dica, geralmente pega a dica quem estuda bastante, aí não vai esquecer. Agora, a maneira, se você entender, aí você não vai precisar decorar nenhuma dica, nenhuma regrinha, tá bom? Vamos lá. Então, adição e subtração de números inteiros. Lembrando que os números inteiros, né, são todos números positivos e negativos inteiros. O zero está incluído. Então, por exemplo, aqui eu tenho operação normal, com dois números inteiros. Ó, 2 mais 11, ó. O 2 é um número inteiro, o 11 também é um número inteiro. Então, a situação normal, gente, ó, 2 mais 11, 13. Tranquilo, ó. O resultado é o número inteiro. Mas eu não vou ficar muito preso a isso de resultado não, tá, gente? Ó, então eu tenho 2 é o número inteiro, o 11 é o número inteiro, a soma de dois números inteiros é o número inteiro, certo? Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Só vou trocar a cor aqui para ficar legalzinho. Então, outro exemplo aqui, ó, menos 9, ó, menos 9 mais 15, por exemplo, certo? Você tem menos 9 mais 15. Gente, aqui ó, pensa o seguinte, se você for, eu vou passar a dica da regrinha prática você fazer, né? A regrinha prática, o macete, seguinte, pega o sinal do maior número. Quem é o maior número? O maior número é o 15. Pega o sinal desse maior número e já coloca aqui no resultado, ó. Pega primeiro o sinal do maior número e coloca no resultado, certo? Agora faz a subtração. Vai tirar 9 de 15 e faz aqui no cantinho, né? 15 menos 9, olha lá. 15 menos 9, subtração normal que você está acostumado, ó. Você pode fazer isso aqui. Então, ó, aqui tem que emprestar, certo? 5 não dá para tirar 9. Tirou daqui, ficou 0, esse 1 veio para cá. Ficou 15. 9 para 15, 6. E aqui sobrou 0, então deu 6. É claro que é uma conta bem básica, né, gente? Então aqui, ó. Beleza? Tá. Agora aqui, esse foi o macete, a dica. Agora eu vou pegar o mesmo resultado, vou pegar os mesmos números, ó, menos 9 mais 15. E vou explicar para vocês entenderem. Aqui foi a dica, o macete. O que é? Pega o sinal do maior número, já põe aqui o sinal antes. Lembra disso, gente, o sinal é antes, já põe o sinal antes. Pega o sinal do maior número, já coloca antes e faz a subtração. Tira o menor do maior, acabou, já está aqui. Agora, a outra maneira, essa maneira que eu vou explicar para vocês, gente, é uma maneira para vocês entenderem. Então, pensa o seguinte, pensa que esse 15 aqui, esse que está positivo, é um dinheiro que você tem. Você tem 15 reais e você tirou 9. Ó. Tirar na matemática agora, a gente já está entendendo que é um número negativo. Então, você tem 15 reais, você tirou apenas 9 reais. Então, você vai ficar com quantos reais? Você vai ficar com 6 reais. 6 positivo, certo? Porque você tinha mais do que você estava devendo. Então, é bom que você entenda isso. Então, quando o seu crédito, olha só, um crédito é maior que a dívida, você não vai ficar devendo, tranquilo? Então, essa é a maneira para você entender, beleza? Agora, outro exemplo aí lá. Vamos lá, outro exemplo.
13 menos 18. Olha lá. 13 menos 18. Vamos lá. Qual que é o macetinho? Macete, né? Que você não precisa pensar muito. Pega o sinal do maior número. O maior número aqui 18, só que está negativo. Você pega o sinal do maior número, está aqui. Beleza? Negativo. E agora você vai fazer a subtração. Vai tirar o 13 do 18. Faz aqui no cantinho, ó. 18 menos 13. Lembra que você tem que fazer o sinal antes lá, gente. Olha lá, 8 tira 3 dá 5 e 1 tira 1, 0. Beleza? Então aqui, gente, você já colocou o sinal aqui antes, então ficou o quê? O resultado aqui, menos 5. Esse aqui é o macete. Pega o sinal do maior número, coloca o sinal do maior número e depois faz a subtração. Tira o menor do maior. Tá, agora eu vou fazer o mesmo. Só que eu vou explicar para você, né? Para você entender. Olha lá. Você tem 13 reais, ó, quando não tem sinal nenhum aqui é positivo, tá, gente? Você tem 13 reais, esse dinheiro é seu. Só que você está devendo 18, então a sua dívida é maior, ó, a sua dívida é maior do que o que você tem para pagar, então você vai ficar devendo. Então imagina o seguinte. Você está devendo 18 reais para um amigo seu, está devendo 18 reais. Você só tem 13 para pagar. Então, ó, você vai continuar devendo. Devendo quanto, gente? Se você está devendo 18 e só tem 13 para pagar, você paga os 13 e fica devendo 5. Certo? Então, quando você entende a operação, fica mais fácil. Por quê? Ó, na Decoreb, como que é? Vamos supor que você não estuda muito. Aí você vai lá na hora de fazer, assim, nossa, como é que era high green mesmo? Pegava o sinal de quem mesmo? Aí você vai, esqueceu, pronto, acabou. Agora quando você entende, não tem saída, certo? Você entendeu. Você está devendo 18, então a dívida sua, quando a dívida sua é maior do que o que você tem para pagar, você fica devendo. Aí você faz a conta, certo? Vamos lá, vamos continuar. Olha lá, outro exemplo. Agora um exemplo que os dois são negativos. Por exemplo, menos 7 e menos 11. Pessoal, aqui a intenção não é fazer números enormes, tá? É para você entender as operações básicas. Eu já estou fazendo adição e subtração de números inteiros, beleza? Então tá. Aqui, gente, você está devendo 7 e está devendo 11. Então aqui no caso você vai somar dívidas. Se você nunca ouviu esse termo, pensa o seguinte. Se você vai numa loja, né, aquelas cadernetinhas lá, que você marca lá o que você gasta. Vai numa loja, não, uma mercearia, não sei se ainda existe isso, mas deve existir em bairros pequenos. Se você vai numa mercearia, você compra alguma coisa que é 11 reais lá. O dono da mercearia, ele não vai colocar você está devendo, não vai colocar menos 11 reais, mas vamos entender isso. Você está devendo 11 reais, aí chega no outro dia, você compra alguma coisa que é 7 reais. Então, ó, se você está devendo 11 reais e está devendo 7 reais, na hora que fizer a conta lá, você vai ficar devendo, ele vai juntar isso que você está devendo, ó, vai juntar isso, ele deve 7 e ele deve 11, ele deve ao todo 18. Olha lá, 18, certo? Tranquilo? Então a gente pode somar as dívidas, juntar as dívidas, que é o total, beleza? Ele não pagou nada aqui, ele estava devendo 7 e estava devendo 11, juntou as dívidas e está devendo 18, tranquilo? Agora nesse aqui já não tem aquele esquema, mantém o sinal do primeiro, depois faz a subtração. Então, ó, já é uma regrinha, tem a exceção da regra. Então é importante você entender, beleza? Então tá aqui, ó, ele está devendo 7 e está devendo 11, então ele está devendo ao todo 18, tranquilo? É claro que pode ter números maiores, né, gente? Contas maiores. Mas eu vou fazer um exemplo aqui com números maiores, mais números, aliás, né? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer no canto aqui. Você está devendo 4 reais, você tem 7 reais e está devendo, por exemplo, deixa eu ver, 12 reais, é um exemplo, tá? Vou por mais um aqui, ó, está somando aqui, ó, somando com 5, sei lá, ó, tá bom? Tá aqui. Como que você faz isso? Aqui é uma dica já.
é uma dica que eu vou dar para vocês. Se você quiser fazer esses dois da frente aqui, vai dar um resultado, você copia depois o menos 12 mais 5. Se quiser fazer isso, faça, não tem problema. Mas eu aconselho você pegar todos que são negativos e somar, juntar, todos que são negativos juntar, e todos que são positivos juntar, tá? Eu vou fazer aqui bem tranquilo para vocês verem. Então, ó, qual que é o negativo? Ó, esse aqui menos 4 é negativo, vou colocar aqui primeiro, ó, ele é negativo. Eu vou pegar, tem algum outro negativo? Eu vou pegar outro negativo, tá aqui. Se você tiver facilidade de fazer de cabeça, melhor ainda. Agora os positivos, ó, eu tenho 7 positivos e também tenho 5 positivos, beleza, gente? Tá aqui. Ó, eu vou somar esses dois que estão negativos. Essa chave que eu estou fazendo aqui deitadinha, gente, você faz se você quiser, beleza? Então, ó, como foi falado lá, você está devendo uma quantia, está devendo outra, você vai juntar essa dívida. Então, se você deve R$4 e deve R$12, ao todo você vai dever R$16. Vamos supor que seja dinheiro, né? Agora aqui você vai fazer aqui, ó, vai fazer esse aqui também, ó. Certo? Então, ó, você tem R$7 e tem R$5. Então, você tem ao todo, olha lá, R$12. Gente, infelizmente, passa muito moto aqui, tá bom? Eu peço desculpa para vocês, tá bom? Olha lá, tranquilo, gente? Então, aqui, ó, agora vamos finalizar. Então, presta atenção aqui que a sua dívida, você está devendo 16. A sua dívida é maior do que o seu crédito. Então, se você está devendo mais do que você tem para pagar, nossa, eu estou devendo 16 e só tenho 12 para pagar. Então, você fica devendo quanto aqui no caso? Ó? Você fica devendo 4. Certo? Tranquilo? Então, adição e subtração de números inteiros seria isso. Beleza? Depois vem números, exemplo com mais números ou números maiores, mas o importante em relação aos sinais seria isso, beleza? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Agora a gente vai para a multiplicação e depois para a divisão de números inteiros. Gente, agora na multiplicação e na divisão, vem aqui um pouquinho comigo que tem um detalhe. Pessoal, agora olha só, na multiplicação e divisão de números inteiros, vai entrar a regrinha dos sinais. Então, resumindo, o que são as regrinhas dos sinais? Somente na multiplicação e na divisão. A regrinha dos sinais é o seguinte: quando os números entre eles estiverem multiplicando e os números todos forem positivos ou todos forem negativos, o resultado dessa multiplicação, o sinal vai ser positivo. Ou seja, se os sinais dos números que estão multiplicando forem iguais, o resultado do sinal vai ser positivo. Ou seja, tem um mais 4 que vai multiplicar com mais 3. O 4 é positivo, o 3 é positivo. Então, mais com mais vai dar o quê? Mais 12. Agora vamos supor, o 5 é negativo e o 2 é negativo. Menos 5 que multiplica menos 2. Os sinais são iguais. O 5 é negativo e o 2 é negativo. Os sinais são iguais. Também dá positivo, certo? Ou seja, sinais iguais sempre dá mais. Até faz uma rima. Sinais iguais é mais. E se os sinais forem diferentes? Na multiplicação e na divisão vai dar negativo. Certo? Vamos lá para os exemplos. Vamos lá? Olha só então. Multiplicação aqui. Vamos começar. Multiplicação. Pegar um exemplo aqui. 7 vezes agora eu uso um pontinho, tá, gente? 7 vezes 5, tabuadinho normal, ó. 7 vezes 5, 35. Positivo, por quê, gente? Ó, o 7 é um número positivo e o 5 é um número positivo. Se você quiser, você poderia fazer isso aqui, ó. Mais 7, olha lá, entre parênteses. Você já deve ter visto isso aqui, ó. Vezes mais 5, mas eu já estou colocando um pouquinho mais avançado, né, gente? Porque senão o vídeo fica muito longo, ó. Então, ó, mais com mais, sinais iguais é mais, tá bom? 7 vezes 5, 35. Certo? Então essas duas maneiras aqui estão corretas, tá? Então lembre-se, quando não tem sinal nenhum aqui é positivo. Vou pegar, mudar de cor aqui.
Ah lá, vou pegar um negativo agora, menos 3 que multiplica 8, por exemplo. Certo? Gente, se o 8 está positivo aqui, eu não preciso colocar os parênteses, depois eu vou dar exemplo. Então aqui, ó, o sinal do 3 é negativo e o sinal do 8 não apareceu nada aqui, é positivo, tá? Então, ó, menos com mais na multiplicação ou na divisão dá menos. Então, sinais diferentes é negativo. E depois faz a continha, 3 vezes 8, 24. Certo? Tranquilo? Mais um exemplo aqui, ó. Menos 4 que multiplica menos 12, por exemplo, ó. Agora, gente, eu tive que colocar os parênteses. Por quê? Porque eu não posso ter o símbolo aqui da multiplicação, né? E o símbolo da subtração sem os parênteses. Então, ó, menos... esticar um pouquinho mais aqui, ó. Então, menos 4 que multiplica menos 12. Ó, os sinais são iguais, é menos com menos dá mais. Se os sinais são iguais, é mais. Menos com menos dá mais. E não precisa colocar o mais, mas eu vou colocar aqui só para você entender. Então, menos com menos dá mais. 4 vezes 12, 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 11 é 44, 4 vezes 12 é 48. Se você quiser, pode fazer no cantinho lá, tá? Então, 48. Tranquilo, gente? Mais um exemplo aqui, ó. Então, ó, os dois positivos já fiz, um negativo e outro positivo, os dois negativos. Agora eu vou fazer o primeiro positivo e o outro negativo, ó. Vamos aqui. 9 vezes menos 7. Olha lá. Multiplicação de números inteiros. O 9 é positivo, o 7 é negativo. Sinais diferentes é menos. Pronto, fiz o sinal primeiro. Agora a tabuadinha, gente. 9 vezes 7, 63. Tranquilo? Olha lá. Sinais diferentes, negativo. 9 vezes 7, 63. Mais um exemplo aqui para a gente ir para divisão. 6 vezes por 2 negativos. 6 vezes menos 8. Olha lá. Certo? Os dois sinais negativos são sinais iguais. Ó. Sinais iguais na multiplicação e na divisão é mais. Sinais iguais é mais. 6 vezes 8, 48. Gente, beleza? Tranquilo? Então agora eu vou dar um exemplo da divisão. Certo? Divisão agora. Divisão. Eu vou pegar, gente, divisão de números inteiros que a conta vai dar um número inteiro, tá, gente? A intenção nossa aqui é mostrar os sinais, operações com números inteiros. Repara o seguinte, que na adição e subtração de números inteiros, o resultado sempre é um número inteiro. Essa não é a intenção do vídeo, mas eu já estou explicando para vocês. Ó, quando você soma ou subtrai números inteiros, o resultado é um número inteiro. Na multiplicação, gente, vai acontecer a mesma coisa. Quando você multiplica números inteiros, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Agora, na divisão, não é necessariamente assim. Quer ver? Ó? Eu vou dar um exemplo que é um número inteiro o resultado e vou dar um exemplo que não é um número inteiro. Tá? Então, aqui a intenção aqui, gente, é trabalhar os sinais e não o resultado, se ele é ou não é um número inteiro, beleza? Mas eu já estou explicando isso para vocês. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar, trocar de cor. Ó, por exemplo, eu tenho o número 12. Eu vou pôr dessa maneira aqui, ó, gente, 12. Ó, dividido, dois pontinhos, né? 12 dividido por 3, ó. 12 dividido por 3 é 4, tranquilo? Beleza? Repara o seguinte, o 12 é positivo. E o 3 também é positivo, os resultados estão positivos, ou seja, na multiplicação e na divisão entra a regrinha de sinais, tá? Eu vou colocar aqui do lado, gente, um esqueminha para vocês entenderem, ó. Na multiplicação e na divisão, ó, sinais iguais, ó, sinais iguais é mais. Na multiplicação, ó, na multiplicação ou na divisão, ó. Certo?
na multiplicação ou na divisão, sinais iguais é mais. Isso aqui em relação ao sinal, certo? Nossa, que mais horrível, gente. Pode comentar aí que não mais ficou horrível. Beleza. Olha lá, é igual a positivo, certo? Olha lá, então, se os sinais forem negativos, iguais também, ó. Menos com menos. Olha lá, na multiplicação ou na divisão, se os sinais são iguais, tá? Mais. Agora, se os sinais forem diferentes, gente, mais com menos e menos com mais, vai dar o que o resultado? Ó, vai dar, ó, eu vou simplificar aqui, ó, tá bom? Na multiplicação ou na divisão, olha lá, se os sinais são diferentes, o resultado é menos, certo? Vamos voltar para os exemplos aqui então, vou aproveitar aqui. Então aqui, ó, o 12 estava positivo, o 3 estava positivo, mais com mais é mais, ficou mais. 12 dividido por 3 dá 4, certo? Pegar mais um exemplo. Menos 6, ó, menos 6. Vou pôr desse formato de fração agora, gente, ó, dividido por 2. Um exemplo simples, eu sei. A intenção nossa é a regra de sinais, ó. Menos com mais, o de cima é menos, de baixo é mais. Menos com mais dá menos, sinais diferentes é menos. 6 dividido por 2 dá 3. Tranquilo? Deixa eu mudar a cor aqui, vou dar mais um exemplo. Agora onde os dois são negativos, por exemplo, menos 10, olha lá, menos 10 dividido por menos 5. Certo? Ó, menos 10 é o número inteiro, menos 5 também. Ó. Menos com menos dá mais, ó, se os sinais são iguais dá mais. 10 dividido por 5 dá 2. Tranquilo, gente? Mais um exemplo aqui. Agora o de cima vai ser positivo, de baixo negativo. Vou colocar outro sinal da divisão, tá, gente? Para você entender bem. Então, ó, isso aqui é uma divisão, ó. Esse sinal aqui é da divisão. 2 pontinhos. Esse traço aqui também é da divisão. E agora eu vou usar esse traço aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Olha lá, por exemplo, 15 dividido, ó, esse traço na diagonal também é divisão, dividido por menos 3. Beleza? Ó, o 15 é positivo e o 3 é negativo, então mais com menos dá menos na multiplicação ou na divisão. Mais com menos dá menos, 15 dividido por 3 dá 5. Beleza? Então tá aí, gente, os exemplos. Multiplicação e divisão, tá? Vem aqui comigo. Pessoal, então foi um vídeo curto aí, tranquilo para vocês entenderem. Então lembrando o seguinte, quando é adição e subtração de números inteiros, pensa na dívida e no crédito. Se a dívida for maior que o crédito, você vai continuar devendo. Se você está devendo uma quantia e está devendo outra, você vai juntar essa quantia que vai continuar devendo, certo? Você não pagou nada, tranquilo? E se você tem um número positivo, somando com um número positivo, vai dar um número positivo. Você vai somar normal. Por exemplo, 7 mais 3 é 10. Você tem R$7 no bolso, tem R$13 no outro bolso, dá R$10, tá bom? Então, volta o vídeo lá, quantas vezes vocês quiserem, né? E curte se você gostou, curta o vídeo aí, compartilhe. Começaram as aulas agora, se vocês puderem apresentar essa página no Facebook ou esse canal do YouTube para os seus amigos, então fico agradecido. Então até a próxima, que vai ser operações com números fracionários, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão com frações, número inteiro com frações, frações com frações, beleza? Então se você gostou, deixa o like aí e até a próxima, valeu!